seria o Bolsonaro, né? Tu vê, lembra um pouquinho, mas não lembra tanto, né? Eu acho que ele tem medo de processo, ele bota ali uma pessoa um pouquinho parecida, mas nem tanto. Mas vamos lá ver. Eu não posso mais sair de casa? Não. Vocês só me dão trabalho. Quando penso que o povo já esqueceu de mim, vocês vêm e aprontam de novo. Com tantos projetos para ser votados para o bem do povo, e vocês aqui sem trabalhar? Por que vocês não fizeram isso para apoiar o fim da escala 6x1? Por que não fizeram isso para apoiar a taxação dos super ricos? Esse é o PL, partido da extrema-direita, que não tem projeto para o povo. Bolsonaro virou a desculpa perfeita para eles não trabalharem. A cada sessão no Congresso, Perfeito. o Brasil foi sequestrado por um grupo de atores de quinta categoria. Eles deveriam estar ali para trabalhar pelo povo, mas transformar o plenário num palco de gritaria, defesa de interesses próprios e idolatria política. O povo paga, eles brincam. O povo clama, eles debocham. Eles brigam todos os dias para defender Bolsonaro. Não interessa o tema da pauta, eles puxam o nome dele para a cena como se fosse um mantra sagrado. É como se o país estivesse parado no tempo, girando eternamente ao redor do ego de um só homem. É nojento, é vergonhoso, é uma traição à verdade. Nós do canal Brasil Sátira do Poder convocamos a todo o povo brasileiro para engajar os canais de esquerda, curtindo, comentando, compartilhando os links dos vídeos, pois estamos todos trabalhando em favor do despertar progressista em todo o Brasil e na conscientização para que o povo somente vote em candidatos da esquerda nas próximas eleições. Se você chegou até aqui, comenta abaixo desse vídeo. Um povo informado é a arma mais poderosa da democracia. Perfeito. Brasil. Sátira Gostei do canal do também. poder. Sim, se inscrevam, pessoal. Eu vou deixar o link aí no... Foi clonado? Aquele cara, o Eduardo, aquele cara com o esparadrapo no olho e nos ouvidos é o símbolo do bolsonarismo, aquilo ali, né? É o idiota completo, cara, o idiota completo. E esse vídeo veio bem a calhar. E eu quero deixar claro aqui que o problema, pessoal, o problema foi que eles obstruíram a mesa, mas se eles fossem com os esparadrapo na boca todos os dias, eu e Portinho apoiaríamos, né, Portinho? Com certeza. Se eles passassem a campanha eleitoral assim, inteira, no horário eleitoral também, assim, seria ótimo. A gente ia apoiar 100%, né? Perfeito. Aqui o quinto artigo deixou um pingo. O Sidney Cripa corja de eternos golpistas. A Regina Alves também deixou um pingão aqui para passar de 100 na audiência. Já passamos aí, ó, já passamos de 100. Vamos subir mais. Vamos deixando a curtida, pessoal. Quem puder pingar, pinga. Comenta no chat, compartilha. O Sidney Cripa lembrando que o auxílio salvou muitas vidas graças à pressão da esquerda. E tinha um comentário aqui que eu achei interessante de uma camarada aqui, ó, a Maria Aparecida Araújo, dizendo que ficou 1 ano na linha da insegurança alimentar, né? Tá aí, ó. Tem muita gente no Brasil, né? Como eu falei aqui, mais de 50%, parece que chegou a 118 milhões de brasileiros vivendo em insegurança alimentar, né? Tá aí no chat, ó, o link do canal do Eduardo Lima, ó. Sigam lá também. Mas veio bem a calhar esse vídeo que tu trouxe, ô Eduardo, para introduzir saúde mental, esse outro aqui, ó, que é da camarada Jandira Fegali, nossa deputada aí do Rio de Janeiro, né, do PCdoB, ela falando sobre este congresso, fazendo uma análise deste congresso com o Nassif aí. Vamos pro... Eu também não assisti ainda, hein, Eduardo? É react legítimo esse aqui, ó. Antes de você dar play, eu queria fazer uma menção honrosa aí ao próprio Luiz Nassif, que ele ajudou muito na minha politização. Pessoal, para quem não lembra, antes do YouTube, de ter alguma coisa de esquerda no YouTube, o Luiz Nassif ele contribuiu muito com
a politização através de blogs, tá, pessoal? Para quem não sabe, o Luiz Nassif, agora ele não tem mais esse recurso, mas ele tinha no blog dele, o blog dele tinha um espaço ali que você poderia criar seu blog lá dentro. Então, ele era um espaço bastante democrático ali, que você trazia notícias ali, e durante o dia, um determinado momento do dia, ele escolhia algumas notícias para poder divulgar no blog principal dele, e muita gente ficava ali, inclusive ele dava espaço até para a própria direita debater ali dentro, né? Claro, desde que fosse de forma respeitosa, né, e tudo mais. Então, o Luiz Nassif está há anos aí lutando, né, contra essa direita aí. Lembrando que o Luiz Nassif ele foi muito atacado, né, por um cara que hoje é até admirado aí por parte da esquerda, que é o Renato Azevedo, tá? Renato Azevedo foi ele foi Exatamente. um dos criadores dessa direita chucra aí, antes do Bolsonaro, né? Agora, né? Não vou aqui ficar questionando se ele realmente mudou, se isso é uma estratégia pessoal dele para poder ganhar mais audiência, não sei. Mas, de fato, no passado, ele atacava pessoalmente ali o Luiz Nassif, e o Nassif tem vários vídeos aí. Você dá uma pesquisada aí no YouTube, Luiz Nassif e o caso Veja. Você vai ver lá que tanto Isso. o Renato Azevedo, que era na época parceiro lá do Diogo Mainardi, que é um crápula, né? Sim. Que ficavam inventando mentiras ali e coisas totalmente pejorativas, pessoal, coisas totalmente de baixo nível, que tu não imagina, né? Que uma revista de grande porte daria espaço, né? Do tipo de dizer que o Luiz Nassif era frequentador de sauna gay. Esse é o nível das coisas Exatamente. que Isso o foi Renato até. Azevedo, né? Que agora se posta como o liberal, democrático, educado, é, bem intelectualizado, mas ele era esse baixo nível aí, ele ajudou a fomentar o bolsonarismo, né? Pré-Bolsonaro, né? Eu considero, tem ele, tem também o Diogo Mainardi. Pré-Bolsonaro, pré-Bolsonaro e pré-Lava Jato até, né? Porque depois da Lava Jato, o Nassif é um dos primeiros caras o Nassif é jornalismo com J maiúsculo, né? Ele foi um dos primeiros jornalistas a questionar a Lava Jato, né? Os procedimentos da Lava Jato. E aí sim, aí o Reinaldo Azevedo foi com tudo. Diogo Mainardi, essa corja aí, foram todos com tudo para cima do Nassif. Antes disso, eles já atacavam o Nassif, né? Mas depois da Lava Jato, eles vieram com mais força ainda, né? E tá aí, né? O Nassif hoje é um dos caras mais respeitados, com credibilidade, né? E o Azevedo é isso aí, né? O Sidney Kripa, o tio Rei tem um passado estranho, né? Realmente, né? Bem estranho, né? Então, justa observação, Eduardo. Vamos soltar aqui, vamos ver o que a Jandira Fegali traz aí sobre o Congresso Brasileiro. De fazer um protesto silencioso. Mas, Nassif, o Congresso, eu ouvi o Valdeir dizendo, de fato, ele vem piorando muito, né? A sua qualidade de debate, a sua qualidade de intervenção, de compreensão do Brasil, de relação com a sociedade. É uma piora grande que já era prevista pelo próprio Ulisses, né? E a gente vem prevendo isso todo ano, porque os fatores que definem uma eleição eles vão se alterando ao longo do tempo. O voto hoje é muito distritalizado, muito decorrente de recursos, né, recursos públicos no sentido das emendas parlamentares, principalmente o que foi a emenda de relator, né, o chamado orçamento secreto, mas também por uma disputa, uma guerra cultural de valores muito potente, onde as redes sociais têm um peso enorme, né? Onde o neopentecostalismo tem um peso enorme. Então, é uma eleição sempre violada do ponto de vista democrático por essa comunicação que falseia a verdade, que falseia os dados, e isso tem gerado um Congresso pior e um Congresso mais desqualificado e mais distante da realidade que vive das demandas do nosso povo. Então, é muito ruim o que a gente está vendo no Congresso Nacional nos dias de hoje. Eles não são majoritários, mas são uma parcela, vamos dizer assim, coesa no sentido do enfrentamento e da obstrução dos trabalhos da gente. Eita.
E o desdobramento disso? Você tem as ondas aí bolsonaristas, você tem o Congresso atuando dessa maneira, você tem o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo fazendo carnaval, e você tem, de repente, a imprensa criticando o Alexandre Moraes. Como é que você vê a reação democrática aí em vista desses... Nassif, primeiro é preciso a gente separar as coisas, né? Uma coisa é o debate político aberto dentro do parlamento brasileiro, outra coisa é cometer crime. São coisas diferentes. Cometer crime, seja nas redes sociais, né? Crimes contra a democracia, contra a saúde pública, contra as mulheres, contra a negritude e todos que a gente conhece. Ao mesmo tempo, crimes contra esse, como esse do Eduardo Bolsonaro está fazendo, fora do Brasil, ele é pago pelo povo brasileiro e vai para fora articular sanções contra o próprio país, contra a sua economia. Eu acabei de ouvir que o setor calçadista, você que trabalha e é economista e trabalha com jornalismo econômico, que o setor calçadista pode demitir 8.000 pessoas com esse tarifaço de 50%. Então, eles estão jogando para o desemprego, para a paralisação de determinados setores que têm uma dependência grande com a economia norte-americana. Então, eles estão trabalhando contra o Brasil e politizando essa guerra comercial a partir de uma luta antidemocracia. Ou seja, eles querem salvar o Bolsonaro, ponto. E isso está acima de qualquer outra coisa. Hoje, no Congresso Nacional, o que eles fizeram foi tentar, num ato desesperado, chamar a atenção para ficar com esta pauta, porque a pauta econômica, a pauta do tarifaço e a pauta do Eduardo Bolsonaro tentando salvar o Bolsonaro é uma pauta muito contra eles. O Brasil se voltou contra essa posição. O sentimento patriótico verdadeiro do Brasil ele se sobrepôs, né? Eu fui lançar o meu livro numa biblioteca na Zona Norte, o pessoal dizia, Jandira, no sábado que vem é o Arraiá da Soberania, uma coisa popular. As pessoas usando a palavra soberania como algo cotidiano, como algo seu, né? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão tentando trocar a pauta. Eles estão tentando chamar a atenção para a perseguição ao Bolsonaro, para uma prisão injusta do Bolsonaro, para o chororô em torno do Bolsonaro, né? Usando o Trump para isso, não sei até onde o Trump vai escalar nesse processo, mas é muito grave, de qualquer maneira, o que já está acontecendo. Nunca houve uma tentativa de incidir sobre o Poder Judiciário brasileiro desta forma, ameaçando o ministro, sancionando o ministro, um negócio que a gente nunca viu, né? E que, para eles, isso é legal, isso é bom, porque eles querem piorar fazendo o impeachment do Alexandre de Moraes e querem anistia. Duas pautas que, na minha opinião, não entrarão em pauta, não serão votadas, mas eles fazem. Mesmo que entre, não tem nenhuma chance, né, de passar tanto o impeachment quanto a anistia. Até queria que a anistia entrasse em pauta para perder, porque eles não vão conseguir 250 e poucos votos que eles precisam para anistia na Câmara, e no Senado muito menos, né? E o impeachment do Xandão de jeito nenhum, né? Mas isso que ela falou aqui, né, importante, né, até dei a pausa para falar sobre isso. Ela disse que não sabe até que ponto o Trump vai se manter embarcado nisso aqui, né? A Embaixada dos Estados Unidos, gente, fez uma manifestação que, assim, é um ataque à soberania nunca antes visto. O Flávio Dino, inclusive, deu uma resposta muito boa, né? A manifestação do encarregado aí, porque os Estados Unidos está sem embaixador aqui no Brasil, né? Tem um encarregado que está respondendo pela embaixada, e o Flávio Dino deu a resposta adequadíssima para ele, a embaixada dos Estados Unidos ameaçando os ministros, dizendo que quem estiver junto com Moraes vai sofrer as consequências. Então, assim, e hoje de tarde eu participei de um programa do Giro de Notícias com o Thiago Suman, aqui no canal mesmo, e eu falei sobre isso, que isso aí é uma coisa que tem me surpreendido. Não me surpreendido pelo Trump ter embarcado, porque o Trump a gente sabe quem é, né, a figura que é, mas me surpreende pela burocracia estadunidense embarcar, pelos neocons estadunidenses, pelo deep state estadunidense deixar eles fazerem isso. Mas ela ali a embaixada responde ao Trump, né, o governo Trump, então
Está Não, mas alinhado com o Trump. O Trump responde ao Deep State, né, Eduardo? A gente sabe que o Trump não manda 100%, ele é um Eu mandalete entendi, o Portinho, mas você dos não entendeu neocontos. que, mas na minha visão, pelo menos até agora, né? Amanhã eu posso estar errado, a gente não sabe o dia de amanhã. Eu falo por hoje, né? A gente sempre tem que analisar o hoje. É claro que a gente pode tentar fazer uma previsão, mas é aquilo que eu falei na outra live com o Josa. Você não viu que o Trump ele ficou com uma retórica muito maior do que a medida que ele aplicou? Porque ele impôs várias exceções, né? Você Sim, não acha que pode ter acontecido que o Trump foi com muita sede ao pote? Ah, vamos taxar tudo, aí no final algum assessor chegou, ó, se você taxar isso aqui, vai se prejudicar aqui. Se você taxar isso aqui, isso aqui vai né? aumentar nos Estados Unidos. Se você taxar isso aqui, porque convenhamos, o Brasil, ele é um país em que as empresas estrangeiras e multinacionais americanas têm muita liberdade, né? Pelo Claro. menos eu Eu nunca ouso vi, por dizer que exemplo, é o país que elas mais têm liberdade, né? a gente reclama que tem até demais, né? A É. gente reclama justamente que tem até demais. Então, é, não faz sentido, né? Desse jeito, alguém deve ter dito, pô, olha, tá bom, o Brasil está no BRICS, mas o Brasil nunca rompeu um acordo com a gente, o Lula nunca. O Lula no sentido assim, o Lula não foi um Hugo Chávez, o Lula sempre tentou amenizar alguma Sim. coisa. Então não faz sentido uma sanção tão grande. Então ele foi ali fazendo várias exceções, né? E muita gente usa a expressão a montanha pariu um rato, né? Que aquelas taxações não impactaram tanto assim, né? Como parecia que iam impactar, né? Então você não acha que o Trump ele tem aumentado a retórica e diminuído a ação? Porque está direcionando, por exemplo, direcionando para os ministros, mas os ministros já falaram que o Bolsonaro já está condenado, não tem como, né? Até por uma medida de autoproteção, né? Porque se deixarem eles se livrarem, vão querer fazer de novo, colocar Não, o alvo na cabeça deles de novo, isso né? aí, com certeza, eu acho, respondendo a tua pergunta, que o Trump é mais retórica do que ação, e quando ele age, ele volta muito atrás, né? Tem até taco, né? Trump always chicken out, sempre volta atrás, né? E não só nesse episódio do Brasil, em todos os outros episódios aí, a China, ele voltou, a União Europeia, que sentou no colo dele ali, a van der Leyen, até investimentos prometeram fazer. Mas, enfim, Vietnã, ele voltou atrás, vários outros países além do Brasil, né? E agora eu acho que o do Brasil ele vai voltar ainda mais atrás, ainda mais que tem alguns produtos aí que vão gerar consequências lá para a indústria estadunidense, que ele vai, eu acho que essas tarifas vão quase que inexistir no final do roteiro, da novela, digamos assim, né? E eu acho que a Índia ele também vai voltar atrás, porque ele impôs uma tarifa severíssima para a Índia também, 50%, né? Então eu acho, mas o meu ponto, quando eu Coisas digo. bizarras, Portinho. O cara impôs sanções à Líbia. Eu fico pensando, o que os Estados Unidos Imagina, querem mais da Líbia? Já imagina destruíram o só. país, já colocaram o governo deles lá no poder, eles querem mais o que da Líbia? É impressionante isso, né? Chega a ser desumano, né, Portinho? Mas dentro desse ponto exatamente que tu coloca, que o Lula nunca representou uma ameaça ao imperialismo, né? Nunca representou uma ameaça ao livre trânsito dos capitais estadunidenses aqui dentro do Brasil, né? Pelo contrário, a gente critica aqui no canal essa taxa de juros de 15%, que é um grande atrativo para os capitais estadunidenses virem especular aqui dentro, né? Então, assim, é por isso que me surpreende, Eduardo, que o Deep State, que a burocracia estadunidense permitam que o Trump avance dessa forma na retórica, exatamente, entendeu? Permita que a embaixada estadunidense faça uma carta tão afrontosa, tão agressiva ao Brasil, né? Você pode mostrar a carta curta? Seria bom porque eu mesmo não vi. Deixa eu trazer, eu tenho um vídeo aqui que eu não queria cortar. Vamos fechar a Fegali e depois eu trago esse vídeo, que eu até separei esse vídeo que tem a resposta do Dino.
Vamos fechar a Fegali aqui, depois a Tá, gente traz a e também eu queria fazer uma pergunta polêmica para tu. Então, você entrou, então você Vamos agora fechar você a vai ser Fegali alvo ou da pergunta polêmica, hein? pergunta polêmica agora ou depois da Fegali? Vamos fechar a Fegali? Depois da Tem mais Fegali. uns 3 minutinhos aqui da Fegali, vamos ver. Não querem perder a base eleitoral, seu núcleo duro principal, que eles ainda conseguem botar ali na rua por um tempo. Né? Então, é isso. Agora, eu percebi nitidamente, de alguns dias para cá, um certo rock de comentaristas da grande mídia, né? Que até então vinham só batendo, mas tem um rock sendo feito aí, Nassif. Eu percebi claramente, hoje, por exemplo, eles só botaram comentaristas convidados que diziam que a culpa era do Alexandre de Moraes. Assim, como assim? Como é que... Quer dizer, os caras cometem um crime, eles ameaçam, eles sancionam o ministro, sancionam o Supremo, cometem crimes lá fora contra o Brasil, o Bolsonaro envolvido nisso, financiando isso, aí ele bota medidas cautelares, as medidas cautelares são desrespeitadas, e ele faz o quê? Vai abaixar a cabeça para o Trump? Vai abaixar a cabeça para um desrespeito à Suprema Corte? Claro que não. Eles podem ter provocado isso para gerar essa pauta, mas a culpa não é do ministro Alexandre de Moraes, ele está certo. Ele está agindo corretamente no processo. Mas você vê uma certa virada, uma tentativa de botar, de fato, um carimbo de perseguidor, de exagerado, de extrapolando a sua competência para dentro da Suprema Corte, particularmente para Alexandre de Moraes. Agora, isso é disputa política, é disputa de rede, é guerra cultural mesmo. Nós, mas do ponto de vista do interesse das mídias, é um suicídio. É um suicídio. Se você desmonta o Supremo como último guardião da democracia, aí é a selvageria. Eles já provaram parte da selvageria com o Bolsonaro lá. Agora você vai ter um Bolsonaro. Não é o Bolsonaro. Quem vier no lugar do Bolsonaro, é que nem o Trump, virá redobrado aí. Mas não tem dúvida. Essa cegueira, viu, Jandira? Não tem dúvida. Mas nós precisamos, a gente está dizendo isso, né? Hoje, inclusive, nós enfrentamos aquela paralisia do Congresso, falando sobre isso, denunciando isso. Mas, obviamente, quem precisa botar ordem na casa é a mesa da casa também, né? Eu não tenho força para pegar os bolsonaristas na cala de cima. Eu, isoladamente. Isso é uma decisão regimental, constitucional, que tem que ser aplicada pelo presidente das duas casas. Os dois soltaram uma nota de entendimento, não uma nota de força, mas uma nota de entendimento, chamando uma reunião de líderes para amanhã de manhã, tanto Senado quanto Câmara. Porque quando eles paralisam o Congresso, assim, quem é que paralisou o Congresso na história? A ditadura. Sim. Quem impede o parlamento de falar, quem fecha o parlamento, quem impede seu funcionamento, é o que há de mais autoritário, porque o parlamento está ali aberto para o debate, para a votação e para as diversas opiniões. Pode protestar, vai para o microfone e fala. Agora, se impedir que o Congresso funcione em nome de salvar um criminoso, que é Bolsonaro, e paralisar o país, não deixar votar isenção de imposto de renda, não deixar votar taxação de super rico, taxação de bet, eles não estão a favor dessa pauta. Então, eles usam argumentos também para paralisar a própria pauta. Tem um recorte econômico, um recorte de classe nessa história. Não é só o problema Bolsonaro, tem um recorte político, econômico e de classe nisso. E a mídia, se bobear, vai fazer um recorte parecido, o que é muito grave, como você disse, para a democracia brasileira. Se detonar o parlamento, detonar o judiciário, a democracia fica onde? Isso vai ser para a própria imprensa, censura, viabilidade, tem que enxergar isso no médio prazo, no longo prazo. Né? Perfeito, grande Jandira, minha deputada no Rio de Janeiro. Se eu morasse aí, Eduardo, eu votaria na Jandira e faria campanha para a Jandira. Quase perdemos a chance de ter a Jandira. Era governadora ou prefeita do Rio? Aquela a prefeita, foi aquele. O Flávio desmaiou. Foi aquele debate inesquecível que o Flávio Bolsonaro desmaiou, né? O Flávio desmaiou, ela ainda foi socorrer ele, porque ela é médica, né? Ela é médica, né? E os caras ficaram indignados, não toca no meu filho, dizia o Bolsonaro, né? Aquilo ali é o creme, né? É o creme de bolsonarismo, né? Mas muito boa a fala dela, com toda a razão, né? Tem toda essa questão do recorte de classe, essa questão que ela traz é importante também da imprensa, né? Que a imprensa vai ao sabor dos ventos, né? Tu falou antes aí do Estadão,
O Estadão tem feito editoriais pesadíssimos contra o bolsonarismo, fez contra o Tarcísio no dia seguinte ao tarifaço. O Estadão e a Folha de São Paulo fizeram editoriais pesados, chamando de coisa... O Estadão chamou de manobra de mafiosos, o Estadão falou. Depois o Estadão fez outro Isso editorial... é uma prova de que o interesse econômico não gostou dessa... Eu não estou elogiando o O Estadão Estadão aqui. responde ao interesse econômico, né? A burguesia paulista. A gente fala o Estadão do PSDB de modo retórico, né? Mas é porque o PSDB atende aos interesses. O que o Tarcísio fez vai contra esse interesse econômico. Eles Claro. não é nem querer dizer que eles querem o impeachment do Tarcísio, mas é mais aquele soquinho, ó, se ajeita aí, tu tá indo pro lado errado, mais aquele aviso, ó. Não vamos apoiar se fizer isso. É mais um aviso, assim, ó. Não segue nessa batida que a gente te abandona, é isso aí mesmo. E hoje, foi hoje ou ontem, o Estadão fez um editorial duríssimo contra os congressistas bolsonaristas. Mas é aquela história, foi o que a Jandira Fegali trouxe aqui. Amanhã ou depois, eles já podem fazer editoriais culpando o Xandão, podem fazer editorial culpando o Lula pelas tarifas, eles vão ao sabor dos ventos, né? Para manter os interesses deles, né? Os interesses da burguesia, da classe dominante, né? Sempre, 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 né? Então é até importante a gente trazer isso para o pessoal não se iludir com o Estadão, não se iludir com a Folha, né? Com a Globo, que eu tenho acompanhado, o pessoal me critica aqui que eu assisto os telejornais da Globo, né? A Globo tá maravilhosa, a cobertura da Globo, assim. Então, a Globo tá dizendo, eu fiquei apavorado essa semana, a Globo disse, a Renata Loffretti, no Jornal da Globo, disse o seguinte, Eduardo, as tarifas do Eduardo Bolsonaro. As tarifas do Eduardo Bolsonaro, ela falou, eu até registrei bem. Mas é aquela história, a Globo agora tá, daqui a pouco eles podem estar já para outro lado. As velas, eles podem virar as velas para o outro lado, né? Não, porque eles perceberam que isso é um tiro no pé, na própria campanha do Tarcísio, isso aí vai atrapalhar, né? Então, o meu sonho é que o Tarcísio tenha a mesma votação que o Dória, né? Que o Dória, todo mundo diz que seria o novo presidente, quando saiu de São Paulo, ficou com. Acho, acho que ele ficou abaixo do Emael. Foi ridícula a votação dele, né? Cara, virou até piada, né? Que o Emael, o pessoal, acho que fizeram uma pergunta para o Emael. O Emael, para quem não sabe, é aquele que tem só o jingle, né? A vida toda, um democrata cristão, então sempre está. Aí fizeram uma pergunta para ele assim: Emael, você está há anos disputando a presidência e você nunca nem chega perto de vencer. Por que você se candidata tanto? A resposta dele foi sensacional. Ele falou: olha, veja bem, a questão é que cada vez mais o povo está conhecendo a democracia cristã. Veja bem, nós estamos à frente do Dória. Já passamos o Dória. Cara, foi demais isso daí. Já é um grande feito, né? Já é um grande feito. Entendi. Outra coisa, Portinho, o pessoal acusa o PT de ser autoritário. Tudo que o PT faz, esse pessoal acusa de ser autoritário, né? Aí é marco civil da internet. O pessoal começou a falar, autoritarismo, né? Um plano de direitos humanos, eu não lembro, acho que é a Declaração de Direitos Humanos, Estatuto de Direito Humano, eu não lembro se você lembra que o PT planejou fazer isso, tal. Aí estava acusando que era autoritarismo. E aí eu faço a seguinte pergunta: você imagine se esses acampamentos tivessem sido feitos na Rússia? Nossa! O que o governo russo faria com quem está acampando em frente ao quartel? Na China, faria o quê? A China. Pedindo golpe à cabeça do Putin, do Xi. Pedindo intervenção dos militares na China. O que o partido chinês faria? Estados Unidos. O que os Estados Unidos fariam com quem fizesse acampamento na porta do quartel, pedindo que os militares fugissem contra o Trump? Na porta do Pentágono, acampamento pedindo golpe de Estado e, né? Não, é inimaginável, cara. Inimaginável. A gente reclama até que o PT não foi autoritário o suficiente nesse ponto, esse pessoal reclama de barriga cheia, né? Eles querem forçar uma ideia de que o Brasil está sendo
Porque Uma ditadura do PT, né? Era tudo que eles queriam, Eduardo. Entre o dia 1º de janeiro e 8 de janeiro, que o Lula já estava na presidência da República, tudo que eles queriam era que o Lula mandasse varrer eles da frente dos quartéis, para eles terem a narrativa potencializada, né? Aí o Lula não Sim, tanto fez, que né? levavam criança, né? E fizeram de novo, né? Uma Bolsonaro levou criança para o Congresso justamente esperando que a criança morresse lá, né? Para dizer, olha só, Cara, quer dizer, tu para sabe, evitar que a polícia levasse. tu sabe Ia que ver disso com. hoje de tarde eu comentei esse episódio dessa bolsonarista, tal da Zanata, que levou o filho de 3 meses para o Congresso, né? E quando eu vi a notícia, eu vi ali a imagem dela com a criança, eu pensei, não, mas deve ter levado porque, bom, tem que amamentar, é mãe, aquela história. Não, eu não vou criticar isso aí, né? Porque mas que é estranho, né? E aí depois eu vi uma entrevista dela, cara, num portal. Não era nem filha dela, né? Nem isso. Eu vi uma entrevista num portal, não sei se é filha dela ou não, mas eu vi a entrevista dela dizendo que sim, que levou a criança para fazer ela de escudo, para se defender, para que não. Ou seja, ela reconfessa do crime que ela cometeu em relação a essa criança, cara, sabe? Até tem uma entrevista do Lindbergh que ele diz que eles tentaram acionar o Conselho Tutelar ali no momento, mas acabou que o Conselho Tutelar não chegou lá no Congresso para pegar o flagrante, né? Porque até isso eles fizeram, né? Até isso eles fizeram. Mas, Eduardo, Agora vai a vamos pergunta polêmica, tá vamos preparado? para polêmica. Tem gente pedindo polêmica no chat aqui, ó. Sidney Pergunta Cripa. polêmica, hein? Sidney Vamos lá, Cripa. pô. Olha quem tá Lá no vai, chat aqui, ó. Olha quem tá olha a escondido no pergunta chat. polêmica, hein? Olha, tá preparado, Portinho? Tô.